Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estarei com vocês ainda com a disciplina em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica do IFN-MG. E vamos aqui dar seguimento com o nosso curso. Hoje nós discutiremos um pouco sobre as políticas públicas de gestão escolar e a elaboração do projeto político-pedagógico do curso. Solicito que para essa aula, assim como nas anteriores, vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surge alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postar no nosso fórum Tirar Dúvidas. Então vamos à nossa aula. Estamos, então, na pós-graduação Lato Sensu de oferta própria, em Docência em Educação Profissional e Tecnológica, oferecido pelo SEAD, do Instituto Federal, desde 2018. Esse curso é coordenado pela professora doutora Priscila Caires Santana Afonso. Nós estamos na disciplina em Gestão em Educação Profissional e Tecnológica, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Pensando sobre as políticas e a construção do trabalho coletivo na escola, é importante a gente entender que a luta da educação traz uma concepção de democratização como um acesso universal. Se a gente voltar um pouco na nossa história, é fácil a gente ver que no passado não tinha escola para todo mundo. Com o avançar do tempo, e aí eu estou falando de segunda metade do século passado, a gente começa a ampliar o acesso à educação. Ainda um pouco limitado algumas vezes limitado em termos de qualidade, mas essa ampliação vem gerando número de vagas que foi propiciando esse acesso mais amplo. E hoje nós podemos pensar, mesmo que ainda não seja 100% integral a oferta de vagas, nós temos uma ampla maioria da sociedade ou da nossa comunidade sendo atendida pelo processo educacional. Isso é importante porque cabe ao Estado garantir a todos os seus cidadãos a educação pública, e por essa razão ela configura como uma política pública. Pensar nas políticas educacionais é pensar em políticas públicas que devem atender à lógica de Estado, mas também às demandas da comunidade. Então, o movimento social, ao considerar o caráter excludente da escola, passou a reivindicar maior democracia na gestão da educação, considerando fatores que favoreçam a luta pela democratização da educação. Na hora que eu falo de fatores excludentes da escola, o caráter excludente da escola, como eu disse anteriormente, basta a gente olhar num passado relativamente próximo, nos últimos 20 anos, em que a gente tinha altos índices de repetência escolar, altos índices de evasão escolar, uma demanda, por exemplo, de acesso à educação, não pelo processo educacional e pelo aprendizado, mas em função de uma miséria econômica e social muito significativas, em que crianças iam para a escola para ter acesso à merenda escolar. E todos esses elementos são elementos de uma expressão de um certo autoritarismo da estrutura e gestão escolares. Hoje a gente consegue avançar um pouco melhor, claro que ainda parte dessas situações de mazela ainda se mantém, mas elas mitigaram muito. E nesse sentido, reconhecendo esse passado bastante próximo, a gente entende que a gestão da educação deve favorecer esse espaço de democratização. E assim, há a necessidade de superação das relações de verticalidade no processo de administração escolar. Como assim? O poder decisório na escola ele precisa ser desenvolvido com base em colegiados consultivos e deliberativos. Lembram da nossa última aula, quando a gente estava discutindo no finalzinho lá sobre o conselho escolar? Esse conselho escolar ele é um colegiado que é consultivo e deliberativo no sentido de promover essa ampliação da democratização. Não é meramente mais a figura do diretor, que também foi discutida na aula anterior, que a escola tem a cara do seu diretor.
porque ela não é uma extensão ou um espaço para manifestação do poder exclusivo e da vontade soberana do diretor, mas sim pensada como um espaço de gestão pública, colaborativa, deliberativa, ampla, democrática, em que o diretor atua como um líder e que, nesse sentido, né, nessa atuação como líder, compartilha parte desse poder e compartilha essa lógica democrática de atender às demandas da sociedade. Então, para garantir uma escola democrática, é preciso a criação de estruturas e processos democráticos pelos quais a vida escolar vai se realizar. Além disso, é preciso o desenvolvimento de um currículo que ofereça experiências que sejam democráticas aos estudantes. Pensem, por exemplo, hoje a gente ainda fala de currículo escolar e que é um documento ainda bastante rígido, mesmo que a gente pense que ele ainda já passe por um colegiado consultivo, né, por um conselho escolar, ele ainda tem uma estrutura bastante rígida. É o que a gente chamava no passado de matriz escolar e que anteriormente a isso era uma grade escolar. Vejam como os termos grade é um termo que remete a uma certa rigidez, uma matriz já melhora um pouco e agora a gente fala de um currículo que vai melhorar um pouco mais essa ideia dessa rigidez, mas que são sutis, que são mudanças sutis e, como eu disse, mesmo o currículo ainda apresenta uma estrutura bastante rígida em termos de ofertas de disciplinas, horários, que disciplina que vem, em que semestre, em que período, em que ano, seguida por qual outra, qual disciplina é pré-requisito para qual outra e por aí vai. A gente tem que entender que o trabalho pedagógico é necessariamente um trabalho coletivo. Não é uma pessoa que o idealiza, mas um grande grupo de pessoas que o idealizam, pensando num grupo ainda maior de pessoas que vão ser beneficiárias desse processo. Então, numa escola democrática, o trabalho dos profissionais de educação ele deve ser realizado necessariamente de forma coletiva. Ele deve ser integrado em que todos os profissionais, de tal forma que todos os profissionais da escola atuem conjuntamente e não a partir de ações individuais em que cada professor ou especialista estabelece. Pensem se essa realidade existe nas escolas nas quais vocês trabalham. Um professor tem uma ideia para uma ação, por exemplo, de extensão, uma ação na comunidade, e no dia do evento, um outro professor chega, não, mas eu vou dar aula porque ninguém me avisou sobre isso. Isso é muito comum. Ou o aluno que chega, professor, você vai promover para a gente uma visita de campo? Não estou sabendo, não. Porque tem um cartaz com a proposta de uma visita de campo a um espaço específico que está fixado no quadro de avisos. Essa falta de comunicação interna diz dessa especificidade de ações individuais de professores ou especialistas que nem sempre são compartilhadas, porque meramente há falta de comunicação. Então, se há falta de comunicação, essa organização democrática e coletiva está falha. O PPP, o Projeto Político Pedagógico, como um elemento norteador da escola. Então, desde 96, na realidade, desde antes de 96, com a primeira LDB de 63, mas mais especificamente com a LDB de 96, a gente fala de autonomia da escola para elaborar e executar sua própria proposta pedagógica. Então, esse projeto político-pedagógico, agora para frente vou falar sempre do PPP, traz para a escola a possibilidade de autocrítica e de reorganização do trabalho em função de diminuir os efeitos da divisão do trabalho, assim como a fragmentação e o controle burocrático. Ou seja, pensar em 3 escolas diferentes, uma municipal, uma privada e uma estadual, por exemplo, do mesmo nível de ensino, é possível vislumbrar diferenças muito significativas. E essas diferenças não são meramente porque elas seguem uma gestão estadual, municipal ou privada, mas sim porque
elas lidam com 3 projetos políticos pedagógicos que são distintos. Então, as especificidades dessas 3 gestões, município, estado e setor privado, vão ditar algumas regras, vão ditar algumas demandas, vão ditar algumas especificidades que vão ser acolhidas no projeto político-pedagógico de cada uma dessas instituições e, consequentemente, possibilitar uma organização específica para o trabalho de cada uma delas. Pensando, por exemplo, com o nosso enfoque aqui na EPT, né, na Educação Profissional e Tecnológica, um curso técnico que nós oferecemos no Instituto Federal é completamente diferente de um curso técnico oferecido, por exemplo, por uma outra modalidade pública do tipo Senai ou Senac, que são também completamente distintos dos cursos técnicos oferecidos, por exemplo, por uma escola privada de cursos técnicos, de capacitação técnica. Por quê? Porque cada uma dessas instituições atende a um determinado nível, a um determinado senhor, com uma determinada demanda, com uma determinada visão epistemológica mais ampla ou mais restrita, assim como uma visão de mercado, né, uma inserção regional mais ou menos ampla. Então, pensar no PPP, né, é caracterizar essencialmente um plano global da instituição a partir de um processo de planejamento participativo daquela instituição e ou daquele curso dentro da comunidade, dentro da realidade regional no qual ela se instala. O PPC, então, explicita os fundamentos teóricos, metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas de implementação e avaliação da escola. Todos esses elementos devem ser escritos claramente, devem estar em papel de fácil acesso. Não é para ser um documento que fica jogado na biblioteca, né, ou escondido na biblioteca juntando poeira, ou guardado num armário, assim, as 7 chaves, no armário da gestão, as 7 chaves na sala do diretor. Ele deve existir em cópias amplas e de fácil acesso para que qualquer profissional da comunidade acadêmica, diretor, supervisor, orientador, inspetor, professor, faxineiro, cantineiro, funcionário da secretaria, aluno, pais, possam ter acesso e compreender a estrutura de funcionamento daquela escola, daquela instituição, daquele curso. Isso é muito significativo e não acho que eu estou indo longe demais quando eu digo que na nossa realidade, né, na nossa especificidade do brasileiro, na educação no Brasil, nós somos bastante preguiçosos. Eu olho em volta e vejo pessoas, por exemplo, que compram celulares caros, com valores maiores do que um salário mínimo, e que vão aprender a usar esse instrumento de maneira intuitiva. Da mesma maneira, as pessoas entram para as escolas, entram para os cursos dos mais diversos níveis, mais diversas especificidades, com uma mera expectativa em função do nome, sem nunca ter olhado o PPP daquela instituição, né, um projeto político-pedagógico daquela instituição ou daquele curso. E depois se frustram porque o aparelho celular que comprou não tem uma dada funcionalidade A ou B que ele desejava. Se frustra porque o curso que ele iniciou não atende às expectativas do aluno, ou do próprio sujeito, ou dos filhos que foram matriculados na instituição. Essas respostas, elas estão apresentadas, elas se fazem necessárias no PPP da escola. E, como educador, já com mais de 20 anos de experiência em escola, eu vejo muito poucas pessoas buscando acesso ao PPP. E, normalmente, quando fazem, é por uma especificidade muito clara, assim, é estudante de pedagogia que quer acessar para atender a um trabalho, e não pais ou comunidade escolar que querem entender o seu papel dentro da escola. Então, o PPP ele aponta o rumo e a direção para os compromissos estabelecidos coletivamente pelos membros da comunidade escolar e, portanto, para construí-lo, executá-lo e avaliá-lo é uma tarefa da escola, pensada em termos dessa comunidade escolar, em termos desse colegiado acadêmico. A sua dimensão política reside na efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, comprometido,
crítico e criativo. Vejam que a ideia aqui ela é muito bonita, o texto é muito bonito, mas a minha leitura, né, a minha percepção é de que ela foge um pouco da nossa realidade prática em termos da sua execução, meramente em função de que as pessoas não leem o PPP. Em sua dimensão pedagógica, define as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem os seus propósitos na sua intencionalidade. Vocês olharam o nosso PPP? Como é que é isso? Né? Na hora que eu falo lá no inicinho da disciplina que a gente está numa modalidade de educação à distância, vocês entendem o que é isso? Então pensem, reflitam sobre isso, né? Acessem lá no nosso material complementar, a gente tem, eu disponibilizo lá o PPP do nosso curso, para que vocês tenham clareza do que vocês estão fazendo, do que vocês podem esperar ou não do nosso curso. Mais do que uma formalidade burocrática, o PPP constitui um processo democrático de decisões que preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico. Para sua operacionalização, ele se fundamenta numa concepção de planejamento, que é pensada coletivamente, ou minimamente deveria ser pensada coletivamente. Ele leva em conta que o objetivo principal da escola é o atendimento com qualidade do aluno, seja em qualquer modalidade de processo educacional. Ele avalia as necessidades e expectativas de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Então, como ele foi produzido, ou pelo menos supostamente foi produzido coletivamente, ele atende às demandas de todos os níveis dessa comunidade escolar, de todo um colegiado escolar, que foi ouvido em termos do seu colegiado escolar. Ele deve estar sempre suscetível às mudanças necessárias à sua concretização. Então, em algumas instituições que eu já trabalhei, eu vejo um certo arejamento do PPP, que passa por mudanças periódicas, que é revisto, que é reconsiderado até em função de mudanças de legislação, e noutras eu vejo, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver, até como supervisor de educação de ensino superior em curso de pedagogia, instituições que têm o mesmo PPP desde o século passado, mesmo reconhecendo que já tivemos diversas mudanças em termos de legislação educacional. Então isso é um problema. Proporciona a organização administrativa, pedagógica e financeira da escola. Então todos esses elementos eles devem ser previstos no PPP, como se faz, como organiza, etc. Considera as ações de curto, médio e longo prazos, mesmo considerando, como eu disse anteriormente, algumas instituições que o PPP passa por revisões periódicas, por exemplo, anual, ele considera tanto ações de curto prazo, que foram atendidas naquele ano, de médio prazo, considerando ali intervalos de 2 a 5 anos, e de longo prazo, intervalos maiores, 8, 10 anos. E prevê, no 7º item, a avaliação periódica dessas ações, redimensionando as propostas contempladas. Então, o que foi pensado em termos de ação, curto, médio e longo prazo, o que foi auferido nesse processo, o que conseguiu se realizar, quais vão ser mantidas e replicadas, quais não foram alcançadas e por quê, quais precisam ser reorganizadas, remodeladas, reajustadas, redimensionadas e por quê. Então, para elaborar um PPP, a gente precisa primeiro de um marco referencial, que diz respeito a uma tendência pedagógica que a gente vai ver com mais clareza lá na disciplina de didática. Ele também deve ser confrontado com a realidade escolar. Então, mais do que ter um marco referencial, eu tenho que confrontar esse marco referencial com a realidade escolar, com a realidade da região. Quem trabalha com educação já deve ter tido, por exemplo, experiências, algumas vezes, trabalhando com algum tipo de metodologia ativa e foi trabalhar, por exemplo, com seminário. E os alunos se queixaram, eu quero uma aula de verdade, em que o professor fala e eu escuto. Ora, uma lógica de seminário é uma metodologia ativa que pode promover tanto aprendizado e ou mais aprendizado do que uma aula expositiva, mas nem sempre o público está preparado para isso. Então, pensar nessa realidade escolar é entender que existem essas limitações e que não basta você ter a melhor metodologia. A melhor metodologia passa a ser não a mais atual, mais contemporânea, mas sim aquela que promove o aprendizado
do seu grupo de alunos. O PPP ele deve definir claramente os objetivos que querem ser alcançados, como eu disse, em curto, médio e longo prazo. Ele deve indicar as ações que se pretende desenvolver para alcançar esses objetivos, então qual o caminho, qual o método para se chegar até lá, e deve considerar a avaliação do trabalho desenvolvido, até para repensar alternativas que não foram bem-sucedidas. Outros elementos que devem constar no registro do PPP, nome do projeto, histórico da escola, justificativa do projeto, então por que esse projeto é importante, ou por que ele foi modificado, objetivos tanto geral quanto os específicos, as metas que se querem alcançar, como eu disse, curto, médio e longo prazo, o desenvolvimento metodológico, então qual que é o caminho que eu vou pensar para a atuação daquela escola, para alcançar determinados resultados naquela instituição, quais são os recursos, tanto materiais quanto humanos, de onde que eles derivam, de onde vai vir a grana para bancar esses recursos, um cronograma de execução, até pensando nessas estratégias de curto, médio e longo prazos, tipo, não, nós queremos estabelecer um projeto de extensão escolar, mas ele tem que ser um projeto permanente. Então a gente pode começar com uma atividade ou um projeto de extensão esse ano, para no ano seguinte a gente passar para 2 projetos, mantém esse e acrescenta um segundo, e ao longo do tempo ir ampliando a oferta de programas de extensão, por exemplo. E uma estrutura, uma proposta de avaliação. Então isso também é muito comum nas escolas, a gente pensar em algumas escolas com uma estrutura mais rígida, em que se estabelece, por exemplo, um sistema de pontuação em que é dividido um determinado percentual da pontuação direcionado para a prova, outro percentual direcionado para trabalhos, quantas provas, quantas questões, que tipos de provas, etc. Ou nós temos PPPs que são bem mais abertos, que consideram, por exemplo, que o professor detém a autonomia sobre como realizar a avaliação, incluindo mais ou menos provas, mais processos de avaliação processual ou de mais processos de avaliação final de processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, qual que é o papel da equipe pedagógica para desenvolver esse PPP? Então, organizações democraticamente administradas, há necessariamente um envolvimento de toda essa comunidade no estabelecimento dos objetivos a serem perseguidos pela instituição, assim como na solução dos problemas, no estabelecimento e manutenção dos padrões de comportamento das ações desenvolvidas na tomada de decisões. Ou seja, as responsabilidades, assim como os créditos, são compartilhados por todos. Então, uma gestão participativa, ela envolve tanto professores, funcionários, pais, alunos e qualquer outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na melhoria do processo pedagógico desenvolvido por essa escola. Você pode se inserir como um membro da sociedade em um colegiado acadêmico, em um conselho escolar de uma escola da sua comunidade, para entender por que ela existe, o que ela está ali, o que ela propõe oferecer e pensar melhorias para essa escola. A autonomia e a participação, eles precisam ser mantidos no colegiado escolar. A escolha do livro didático, por exemplo, no planejamento de ensino, ela precisa ser pensada de maneira coletiva. Não dá para simplesmente acatar uma posição, vamos usar esse livro e pronto. Mas por que esse livro ou esse conjunto de materiais? Eles atendem aos objetivos dessa disciplina, desse curso, dessa formação ou não? Assim como na organização de eventos culturais, atividades cívicas, atividades esportivas e outras atividades envolvidas pela escola. Então, o colegiado ele deve ser soberano em termos de reconhecer essas atividades e de repensar, por exemplo, o calendário acadêmico de modo a promover reposição para atividades extraclasses. O diretor da escola, normalmente é também o diretor do colegiado, deve basear-se no conceito de autoridade compartilhada. Lembra que a gente discutiu na aula passada do diretor como um líder?
Então, aqui a gente fala de autoridade compartilhada, né, no sentido de delegar poderes e responsabilidades que devem ser assumidas pelo conjunto, pela equipe de um colegiado escolar. Como eu havia falado na primeira aula, o diretor ele deve assumir esse papel de líder. Não é só estar lá de trás mandando, né, delegando, mas estar na frente puxando a sua equipe, mostrando o caminho, trabalhando como um modelo a ser seguido. O diretor não faz a escola sozinho. Ele é um membro e que traz essas possibilidades para um bom funcionamento da escola. Se ele é altamente organizado, não se engane, a gente vai ter uma escola com funcionamento altamente organizado. Se é um sujeito também, por sua vez, mais desorganizado e informal, muito provavelmente essa característica vai ser replicada no funcionamento geral da escola. Quanto à descentralização da gestão educacional, essa descentralização promove a autonomia das escolas, ou seja, pensar na descentralização e autonomia é pensar em dois elementos que são paralelos entre si. Se até a década de 80, 1980, a gente tinha um governo ditatorial que estabelecia um conjunto de regras ali no PPP, em termos de PPPs, em que as escolas eram muito parecidas entre si. Hoje a gente tem a autonomia escolar que possibilita a construção de PPPs bastante distintos, mesmo que eles atendam a uma mesma diretriz curricular nacional ou mesmo que eles atendam a parâmetros curriculares nacionais similares, ou aos mesmos parâmetros curriculares nacionais. Hoje, mais detidamente, a gente ainda fala da BNCC, como um elemento norteador da construção dos projetos políticos pedagógicos e que, apesar de ser um instrumento consultivo e regulamentador de uma maneira mais ampla, ele ainda assim acolhe a autonomia da escola. A luta pela autonomia da escola, então, insere-se numa luta maior pela autonomia, na própria sociedade. Então, pensar em descentralização é uma luta num processo que já está instituída para alcançar uma outra posição, para ampliar essa autonomia. Para a escola acompanhar o processo de mudança, deve ser necessário um apoio no princípio de gestão democrática. Então, é preciso que essa gestão democrática se apoie na sociedade por meio da criação de uma esfera pública de decisão não estatal. Como já começamos a ver, o colegiado escolar tem aí uma abordagem participativa nessa gestão escolar e demanda, então, uma integração dos membros da comunidade escolar interessados na composição desse colegiado e no funcionamento da escola. Ele funciona como um espaço institucional de diálogo e troca entre as experiências do diretor e dos representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar, entendendo que, como um órgão único, a escola precisa de uma harmonia em termos do seu funcionamento. Já me aconteceu, por exemplo, de estar atendendo a uma determinada instituição de ensino, em que foi programada uma aula de reposição a um sábado, considerando um calendário acadêmico que tinha feriados, e que isso foi programado, compartilhado com os docentes, compartilhado com os alunos, mas esqueceram de avisar aos funcionários, o grupo de funcionários de gestão escolar. Então, na hora que a gente chegou na escola, só tinha um porteiro lá, que felizmente morava perto, então conseguimos acesso a um porteiro para abrir a escola. Mas as salas não haviam sido limpas, as carteiras não haviam sido organizadas, não havia uma cantina funcionando, ou seja, funcionamos com o espaço da escola extremamente precário para o atendimento daquela aula. Um colegiado, então, mais ativo, mais participativo, teria promovido um diálogo e troca de experiências em que essa situação atípica não teria sido se efetivado. O colegiado, como eu já disse, é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador das questões técnico-pedagógicas, assim como das questões administrativas financeiras da escola, ou seja, ele é responsável pela gestão, é o órgão máximo que acompanha, tanto no sentido de auxiliar quanto fiscalizar o trabalho do diretor.
Em termos de funções, ele, como disse, tem a função consultiva na emissão, por exemplo, de pareceres sobre questões de ações pedagógicas, ou de questões administrativas, de funcionamento de caixa escolar, de função de solicitação de recursos para a reforma escolar e por aí vai. Assim como tem funções deliberativas no caráter de tomada de decisão em relação às diretrizes e linhas de ação que serão desenvolvidas na escola. Como educar, por que educar, que curso abrir ou que curso fechar e por aí vai. Ele pode admitir a participação de pessoas da comunidade, como a gente já discutiu anteriormente, com direito de voz, mas não necessariamente com direito de voto. Dispõe de uma estrutura, temos resoluções que dispõem sobre essa estrutura do funcionamento do colegiado escolar na rede estadual. E aí eu vou ampliar a discussão do nosso caderno didático, porque essa informação é que consta no caderno. Nós vamos ter também resoluções para nível municipal, assim como nós temos no caso dos institutos federais para nível federal, algumas delas bastante similares, outras específicas para cada um desses níveis, assim como específicas para a educação formal, ou normal, ou científica e para a EPT. Fato é que em todos esses níveis de gestão, ou em todos esses níveis de funcionamento do colegiado, o trabalho dele deve funcionar com uma partilha do trabalho do diretor, que vai ter essa função de líder, e os demais membros do colegiado como parceiros desse diretor na gestão da escola. Pensando então na gestão democrática, é pensar necessariamente no compartilhamento de responsabilidades. Então, pensar em gestão democrática é entender que todos os membros da comunidade acadêmica devem assumir esse compromisso que é coletivo de funcionamento e oferta da qualidade de ensino e de educação. Isso vai para além do discurso de que existe uma gestão democrática, mas efetivamente realizá-la. A LDB de 96, no seu artigo 14, estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação. E que, para tal, há uma participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, assim como há participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Ou seja, a gente tem que pensar nessa gestão participativa ou nessa gestão democrática, compartilhando direitos e deveres, compartilhando voz, compartilhando as maravilhas de ocupar esse espaço político, mas também as demandas, os riscos, os trabalhos a ela associados. O artigo 15 da mesma legislação prescreve que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro do direito financeiro público. E mais especificamente no caso dos institutos federais, nós já temos uma dotação orçamentária muito ampla, bastante dinheiro e bastante adequada para atender às nossas demandas. É claro que educação pode ser visto como um sumidouro de dinheiro quando não há uma boa gestão e que qualquer tanto de dinheiro que se aplicar em educação pode ser consumido. Sim, porque a gente pode melhorar a qualidade, a gente pode ampliar vagas, melhorar a qualidade, melhorar laboratórios, ampliar ofertas, contratar mais professores, contratar professores com mais capacitação, ou seja, todos esses elementos demandam recursos financeiros. Mas mesmo quando o bolo é pequeno, dá para dividir adequadamente as fatias de modo a se pensar numa gestão que atenda às demandas tanto de docentes quanto corpo de gestão, assim como de comunidade acadêmica. Nesse sentido, a gestão da educação é concebida como um processo político-administrativo que deve ser contextualizado, através do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada.
pensar em gestão escolar não pode ser pensar meramente num diretor comandando, mas sim num líder que participa e compartilha esses direitos e deveres. E por fim, a gestão democrática da educação deve ser entendida como uma forma regular e significante de envolvimento dos funcionários de uma organização no seu processo decisório, desde o estabelecimento de objetivos, a solução de problemas, passando pela manutenção dos padrões de desempenho, até garantir que sua organização atenda adequadamente às necessidades dos clientes. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Então nós seguiremos com a nossa disciplina, acompanhados por mim e pelos nossos tutores presenciais e à distância. Além dessa participação, dessa aula, nós vamos ter ainda outros fóruns relativos a cada uma das semanas do curso, assim como diversas atividades avaliativas, tanto online quanto presenciais. Lembrem-se que para que você tenha um bom desempenho, você não deve deixar o material se acumular. Acompanhe o calendário e realize as atividades em dia. E finalizando, para que você tenha um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, tanto das atividades do AVA, quanto também na leitura e acompanhamento do material didático complementar. Por enquanto é isso e bons estudos.